Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né, a essa aula virtual da disciplina de Gerenciamento de Projetos do curso de Bacharelado em Administração da Unemat Campus Tangará da Serra, né. Quem vos fala é o professor Elei e hoje nós vamos bater um papo sobre alguns processos, ferramentas, técnicas é, do ciclo de vida de gerenciamento do projeto no que diz respeito ao monitoramento e controle dos projetos, né? Onde nós daremos uma maior ênfase para o gerenciamento do valor agregado. E para trabalhar essa aula com vocês, nada melhor do que partirmos de um aspecto prático, né? De um exemplo de um projeto, né? Onde a partir das informações de status report desse projeto, nós vamos trabalhar o gerenciamento, né, do valor agregado, né, o GVO, ou análise do valor agregado. Bom, e para trabalhar isso com vocês, eu trouxe aqui um exemplo de um projeto, né, que nós, enquanto administradores ou outros profissionais que não fazem administração, mas estão diretamente ligados com a área da gestão, possam se deparar aí na sua carreira profissional, que está relacionado à implantação de um sistema de gestão da qualidade em uma organização qualquer, né? Bom, essa tela que vocês estão vendo aqui no computador de vocês é a tela do gráfico de Gantt, onde nós podemos verificar aqui algumas informações como percentual concluído, duração, início, né? Se nós arrastarmos aqui, para quem já está familiarizado com o Microsoft Project, nós vamos encontrar mais informações, né? E aqui nós temos a tela do gráfico de Gantt, onde aparecem algumas informações sobre como a relação de precedência entre as diversas tarefas, percentual concluído bem como os recursos que estão alocados, né? Isso aqui você pode configurar a cor, a questão das informações que podem aparecer dentro do Microsoft Project, né? Isso seria um assunto para uma outra aula, né? Bom, aqui nós temos a IAP desse projeto, né? Os diferentes níveis dentro desse projeto. Para facilitar aqui, eu vou mudar um pouquinho as informações de entrada, né? Eu posso customizar essa tela aqui no meu Microsoft Project, tanto pelos formatos aqui pré-definidos, ou eu posso alterar apenas essa tela de exibição das informações, né? E para fazer isso, eu venho aqui em Exibir, Tabelas, e vou escolher a tabela do cronograma, né? Vejo que a gente muda aqui algumas informações, né? Vou alongar aqui essa coluna para enxergar, para ficar mais fácil a visualização do texto que está escrito. Então, dentre os diversos elementos, né, da EAP que nós temos, dentro desse projeto, eu tenho tarefas preliminares, que envolvem diagnóstico, suas tarefas, reunião com a diretoria, a apresentação do sistema de gestão da qualidade para a equipe, né? Concluído esse trabalho preliminar, inicia-se o planejamento, né? E o planejamento ele está dividido de acordo com as áreas setoriais dessa organização. Nós temos aí atividade de planejamento para administração, para a área de aquisição, para a área do almoxarifado, né? Recursos humanos, a gestão de pessoas, financeiro, comercial, obras, né? E aí, após o planejamento, nós temos, né? E não quer dizer que seja algo linear, porque o controle ele vocês vão perceber aqui pelo cronograma que ele vai acontecer de maneira paralela. Dentro da atividade de controle nós temos, né, evidenciar e registrar, realizar verificação, auditoria interna, reunião de análise crítica e auditoria externa, né? Então, para ter informações resumidas sobre esse projeto, se eu clicar aqui na minha guia projeto e informações do projeto, esse projeto ele, né, teve o seu início dia 18/2/2019. A data atual, né, é a data de hoje, dia 17 de maio de 2019. E a data de status, né, hoje dia 17, porque como vocês podem perceber que é a data que nós estamos fazendo essa gravação dessa aula. E nós marcamos aqui como a data de status a data de ontem, quinta-feira, 16 de maio de 2019. Ou seja, o momento a partir do qual eu congelo as informações do meu projeto e vou fazer essa verificação, essa análise entre o planejado e o executado. Em que medida aquilo que eu estou executando no meu projeto está próximo, aderente àquilo que está planejado,
ou em que medida eu tenho alguns desvios, né, que podem ser tanto favoráveis quanto desfavoráveis, né? Então, eu abri essa tela aqui apenas para que vocês possam ter, né, informações genéricas desse nosso projeto. Bom, como eu apresentei aqui a IAP, esse projeto de gestão da qualidade, esse projeto não fui eu que defini essa estrutura com essas tarefas, tá? Eu estou trabalhando essa aula com vocês a partir de uma estrutura já disponível, onde nós apenas atualizamos alguns elementos de configuração e também as datas, tá? Esse projeto, para quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais, baixá-lo ou de repente outros modelos, seja para exercitar, seja para adotar como ponto de partida para um projeto que vocês vão executar, a fonte é esse site aqui, tá? GP4Walls, que é uma revista digital, né, de gerenciamento de projetos, tem muitos vídeos, muito material bacana, para vocês fazerem downloads, algumas dicas de como trabalhar com o Microsoft Project. Para quem está estudando gerenciamento de projetos, para quem trabalha com gerenciamento de projetos, eu indico esse material para vocês, tá? Tem outros materiais também, mas a gente pode agendar um outro momento, uma outra aula para tratarmos sobre isso. Bom, se nós viermos aqui em recurso, né, planilha de recursos, nós iremos, né, constatar que aqui eu já tenho todos os recursos cadastrados, recurso trabalho, recurso material, recurso custo, né? Então vejo que todas as informações de planejamento desse projeto, elas já foram devidamente cadastradas, né, dentro do nosso Microsoft Project. Deixa eu voltar aqui para gráfico gigante. Bom, essas são as informações do planejado, né, para quem conhece um pouquinho sobre o Microsoft Project, depois que eu termino o planejamento, né, o correto seria vir aqui em um projeto e definir uma linha de base, né? Essa linha de base é como se tirasse uma fotografia do planejamento do meu projeto, né? Então, o project vai tomar todas as informações aqui com relação ao trabalho, ao custo, ao prazo, né, como referencial de planejamento para que eu possa depois fazer uma comparação entre o planejado e o executado, né, para identificar desvios, né, e a partir daí adotar medidas corretivas ou, dependendo dos casos, necessidade de replanejamento do meu projeto, né, e o que não há nenhum problema com relação a isso. Bom, e uma vez que eu esteja executando o meu projeto, eu preciso alimentar as informações do desempenho real. Início real das tarefas, término real das tarefas, que tarefas já foram começadas, que tarefas já foram concluídas, que tarefas estão em andamento, qual é o percentual do andamento dessas tarefas, né? Bom, então como é que eu faço isso, né? Uma das formas, eu venho aqui em tarefa, tá? Perdão. Eu tenho aqui, eu posso escolher dentro do modo de exibição, né, o Gantt de controle, onde eu tenho aqui, deixa eu arrastar um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar, os percentuais, onde eu posso diretamente alterar o percentual de conclusão de cada uma das minhas tarefas, né? Bom, mas fazendo isso, eu altero apenas a informação de conclusão da minha tarefa. Eu não consigo dizer quando ela realmente começou, quando ela realmente terminou, tá? Então, ajuda você demarcando aqui o percentual? Com certeza. Mas existe um outro caminho onde você consegue trabalhar as informações de maneira um pouco mais rica, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui em exibir e em tabelas para escolher qual que é a tabela de informação que eu quero que apareça na minha tela inicial do Microsoft Project, e eu vou escolher controle. Bom, quando eu escolho controle, vai aparecer para mim aqui no Microsoft Project início real, término real, percentual concluído, percentual físico concluído, duração real, duração restante, custo real e trabalho real em horas, tá? Então percebam que aqui para o nosso exemplo, como nós precisamos das informações elementadas para fazer a análise do valor agregado do nosso projeto,
nós já alimentamos essas informações aqui, tá? Essas informações não estavam no modelo padrão. Se você tiver curiosidade na internet baixar, fomos nós quem as alimentamos. Bom, se a tarefa começou e terminou na data prevista, tá? E aí o que eu fiz? Eu vim aqui no Microsoft Project, vim com o botão direito, tá? Isso vocês podem, mandei inserir uma nova coluna, porque essa coluna ela não tinha, e acrescentei a coluna início agendado, tá? Para que eu possa ter um parâmetro entre o dia que foi realmente iniciado e o dia que deveria ter sido iniciado esse projeto, tá? Então, supondo que, aliás, o projeto nessa atividade, supondo que a atividade, né, como é o caso, coletar dados, ela tenha sido iniciada na mesma data e terminado na data prevista, se você vier aqui em percentual concluído e jogar 100%, automaticamente ele já vai alimentar essas duas informações aqui, tá? Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu pagar o percentual. Tá um pouquinho lento aqui, né? Em virtude do... Bom, aqui eu tenho zero, né? Não disponível, não tem informação, e aqui 0%, né? Se eu jogo para 100% a tarefa, né? Aqui, né, tá com algum problema que ele estava aparecendo antes, mas o computador do meu neto não estava disponibilizando a informação. Bom, mas vamos lá. Percentual concluído diz respeito ao tempo, né? Se eu tenho uma tarefa que ela deveria ter sido executada em 10 dias e hoje eu estou no 6º dia, então eu tenho 60% do tempo. Então eu colocaria aqui 60% caso a tarefa estivesse em andamento. O que é o percentual físico concluído? O percentual físico concluído seria, bom, hoje eu posso ter, né, concluído 60% do tempo previsto para realizar aquela tarefa. Mas será que eu realizei proporcionalmente 60% do trabalho? Pode ser que, apesar de ter gasto 60% do tempo, eu já tenha realizado 70% do trabalho. Ou pode ser que eu tenha realizado 50%, 55%, tá? Então é importante que a gente tenha essa clareza. O primeiro percentual diz respeito ao tempo consumido. O segundo percentual, ele vai dizer respeito ao trabalho efetivamente concluído, né? Dentro daqueles 100 dias, dentro dos 10 dias deveria ser 100%, hoje no 6º dia eu concluí quantos por cento desse trabalho, tá? Aqui automaticamente ele vai te dar a duração real, a duração restante, como ela já está concluída eu não tenho duração restante, e o custo real, né? Com base nos recursos que eu cadastrei no meu Microsoft Project, ele vai me dizer qual foi o custo e quantas horas de trabalho efetivamente. Tá bom, pessoal? Bom, eu não vou passar isso aqui tarefa por tarefa, entrega por entrega, mas eu gostaria, né, de chegar até aqui com vocês. Tá? Evidenciar e registrar. É uma tarefa que ela estava prevista para começar dia 25 de fevereiro, e ela, vejam, ela realmente começou nessa data, e ela está em andamento. Dentro da nossa data de recorte para o nosso status report do nosso projeto, né, o relatório de desempenho, que foi dia 16 de maio, nós tínhamos concluído 40% do tempo e 36% do trabalho, ou seja, não há uma equiparação entre o tempo consumido e o trabalho. Eu tenho produzido num percentual menor do que o que eu tenho consumido de gasto, ou seja, eu estou atrasado, né? Então, eu tive uma duração de 56 dias até o momento, faltam 84 dias para terminar essa tarefa, né? E ela não tem, como não há um cadastro de recursos para essa tarefa, automaticamente não vai aparecer custo aqui. Então perceba que só por aqui eu consigo identificar que eu preciso recuperar 4% do percentual do trabalho realizado com relação ao tempo. Eu ainda tenho 84 dias para isso, para recuperar essa diferença. Então, enquanto gerente de projetos, eu vou tomar as medidas cabíveis para fazer essa recuperação do cronograma no meu projeto. Tá ok, pessoal?
Bom, entendido aqui essas informações, nós vamos agora passar para uma planilha do Excel. Nós vamos trabalhar alguns conceitos e vamos fazer alguns cálculos do gerenciamento do valor agregado. Nós vamos trabalhar no Microsoft Excel, tá? E depois nós vamos voltar para o Microsoft Project. Inclusive, nós veremos que algumas das informações vamos calcular lá no Microsoft Excel. Você pode visualizá-los aqui no Microsoft Project, né? Mas por uma questão didática, nós vamos fazer o passo a passo para entender o que é cada informação dessa, como é que eu obtenho ela e como é que eu vou interpretar, né, nos processos de monitoramento e controle do meu projeto, né, para que a partir dessas informações elas sejam levadas, né, para a reunião do comitê executivo, né, eu posso trabalhar e, caso necessário, o controle integrado de mudanças, né, como é que vai ser essa mudança no trabalho, no requisito, um requisito de qualidade, como é que isso vai impactar no custo, vai impactar no tempo, necessidade de recurso, bom, enfim, toda aquela questão que nós, né, já trabalhamos dentro da área de conhecimento e gerenciamento da integração, né, dentro do nosso projeto. Bom, nós temos aqui essa planilha, né, do Microsoft Excel com algumas informações alimentadas, outras nós vamos trabalhar, tá? Eu vou até dar um zoom aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês, para nós trabalharmos. Bom, deixa eu ajustar aqui a nossa planilha, né, para que todas as informações possam ficar visíveis na nossa tela. Bom, vamos lá. Aqui nós temos algumas informações e elas foram retiradas daquele nosso modelo de projeto que ele está alimentado lá no Microsoft Project, tanto o planejado quanto o realizado, e a partir do qual nós vamos calcular aqui algumas informações, né, que fazem parte da análise do valor agregado do projeto. A análise do valor agregado, ela trabalha uma análise integrada a partir do escopo, né, do trabalho executado, o custo e o cronograma do nosso projeto, né? Então não adianta você analisar de maneira separada, né? Porque de repente eu analiso lá no meu cronograma que eu estou adiantado em 3 dias. Maravilhoso, né? Estou 3 dias adiantado com relação ao meu planejamento. Isso é bom? Não sei. Tá? Como é que eu estou adiantado esses 3 dias? Como é que está o custo? De repente, eu posso estar adiantado 3 dias, porém, eu esteja trabalhando com hora extra, então isso tem aumentado um custo numa proporção muito maior do que o que eu tenho conseguido ganhar em folga de tempo, então isso não é vantajoso. Ou pode ser que fazer esse trabalho de maneira mais rápida tem comprometido a qualidade, né? E aí eu posso ter uma dificuldade lá na frente, né? E aí já entra uma outra área de conhecimento que é gestão da qualidade, né? Gerenciamento da qualidade, que no momento de fazer né, os processos de controle da qualidade, as entregas podem, né, não, ao serem verificadas, eu encontrar algum desvio, algum problema de qualidade, eu preciso ter um retrabalho, ou seja, o tempo que eu estou poupando hoje, lá na frente eu posso ter um problema, né, que vai me atrasar, vai me consumir mais recurso, vai estourar o meu orçamento. Então, a análise de valor agregado ela nos ajuda nesse sentido, tá? De trabalhar indicadores que envolvem desempenho em diversas áreas, né? Escopo, tempo, né, cronograma, melhor, custo, né, e de certa forma qualidade também, né, e que indiretamente envolve a questão dos recursos, a questão dos riscos, né, e esse resultado ele vai demandar um processo de comunicação junto a alguma parte interessada, né, então não tem como você trabalhar isso de maneira isolada, né, as áreas de conhecimento elas acabam se sobrepondo. Bom, o que é o custo acumulado? Bom, lá no meu projeto, né, na minha linha de base de custo, até chegar nessa atividade aqui, que é a atividade que nós estamos hoje, que é evidenciar e registrar, considerando que eu executei todo o trabalho no projeto até o presente momento, e 40% dessa atividade, de acordo com o meu planejado, para executar esse trabalho, eu
né, eu planejei que eu vou consumir determinado tipo de recurso, que vai me gerar um orçamento de R$ 32.850, tá? Então, isso aqui é o que está lá no planejamento do meu projeto, né? Olha, para executar todo o trabalho que eu executei até o momento, eu havia feito um planejamento estimado um orçamento de R$ 32.850. Tá? E o que é o custo real? O real é quanto isso realmente custou. Então, eu tinha um planejamento de 32 mil e eu gastei R$ 37.447,75. Opa, no primeiro momento eu penso, bom, eu gastei um pouquinho mais, né? Mas aí vem a pergunta, o quanto de trabalho eu entreguei nesse período? Pode ser que eu tenha gastado mais, porém pode ser que eu tenha produzido muito mais, né? Numa proporção que compense essa diferença, tá? Então, como nós vimos lá, voltando aqui mais uma vez no Microsoft Project, eu venho alimentando aqui o percentual concluído de tempo e também do trabalho, que é o percentual físico. E nós sabemos, a partir daquele nosso exemplo, que do total de trabalho que eu deveria ter concluído, deveria ter realizado até o dia 16 de maio, eu realizei 97,43%. Ou seja, gastei mais do que eu tinha previsto e ainda não entreguei 100% do que eu tinha planejado. Eu entreguei até a data de 16/5, 97,43%. Então, nós vamos calcular aqui em valores o que nós chamamos de valor agregado, tá? Antes de falar um pouquinho sobre valor agregado, eu fiz questão de trazer para vocês aqui diferentes nomenclaturas para representar a mesma coisa. O orçamento planejado desse trabalho até o momento, vocês podem encontrar na literatura, né, o termo custo acumulado, ou a sigla CA, custo orçado do trabalho agendado, né, a sigla cota, ou então em inglês, né, que é BCWS. O custo realmente, né, incorrido para realizar esse trabalho, vocês vão encontrar diferentes nomenclaturas. Eu trouxe as três principais: custo real CR, custo real do trabalho realizado, que é CRTR, né, ou ACWP em inglês. Nós vamos calcular agora o valor agregado, ou seja, do trabalho planejado, eu executei 97,43%. Tomando como base, né, a minha estimativa de custos desse trabalho, né, planejado, quanto desse orçamento aqui eu realmente produzi em trabalho? Como é que eu faço isso? Tá? Pessoal, para quem não está habilitado com o Excel, é só você clicar em igual, ele vai te habilitar um cálculo, tá? Para quem não está familiarizado com o Excel. Então eu vou clicar aqui, olha, no meu orçamento agendado, tá? No meu custo acumulado, né? Multiplicado pelo percentual do trabalho que efetivamente foi concluído. E aí eu chego no valor de R$ 32.006. Bom, esse é o meu valor agregado, ou seja, se eu fosse, né, computar, né, contabilmente, qual que seria o valor daquilo que eu realmente produzi até o presente momento, com base na estimativa inicial dos custos no meu planejamento, seria 32.006, que representa 97,43% de 32.850. Então, esse é o nosso valor agregado. E ele será, vocês vão perceber aqui que ele será utilizado como base para a maioria dos cálculos que nós vamos desenvolver aqui, tá bom? O primeiro índice que nós vamos trabalhar é o indicador de desempenho de custo, né, IDC, ou, né, em inglês CPI. Como é que eu faço esse cálculo? Mais uma vez eu vou digitar igual para abrir esse cálculo, tá? E eu sempre vou tomar como referência o valor agregado. Eu vou pegar o valor agregado e vou dividi-lo pelo custo real, tá? Cheguei a um percentual de 85%. Eu coloquei aqui do lado para vocês uma tabela de interpretação. Então, é o IDC, o índice de desempenho em custo. Sempre que ele for igual a 1,
eu estou atendendo a expectativa, eu estou dentro do orçamento, ou seja, o que eu planejei eu realmente gastei, nem mais nem menos. Estou cumprindo meu orçamento 100%, né? O que é um desafio aí para todo gerente de projeto. Quando ele for maior que 1, eu estou superando a expectativa, eu estou economizando, ou seja, eu estou gastando menos do que o que foi planejado. Eu estou conseguindo desempenhar uma gestão econômica, né, desse projeto, de maneira a entregar o resultado planejado, atendendo todos os requisitos, porém no custo menor do que o previsto. Tá? E quando ele é menor do que 1, que é o nosso caso aqui, eu estou estourando o orçamento, ou seja, eu estou gastando mais do que o planejado, né? Como é o nosso caso aqui, já foi possível constatar, porque o nosso custo real é maior do que o custo planejado, e ainda assim, esse custo real de R$ 37.447,75 representa apenas 97,43% do que deveria ser concluído 100%. Ou seja, no nosso planejamento, 100% seria isso aqui, 32.850. E a realidade mostrou que, ao chegar em apenas 97,83% disso aqui, eu já tenho um custo de R$ 37.447,75 nesse projeto. Então, a tabela de interpretação aqui desse indicador está coerente com os números que nós estamos identificando. Variação de custo. Para identificar o índice de desempenho de custo, eu divido o valor agregado pelo custo real. Para identificar a variação, eu vou utilizar as mesmas informações, só que ao invés de dividir, eu vou subtrair. E aí eu chego, né, ao número de 5.441,75. Então, por que ele é negativo? Tá? Negativo não quer dizer que eu estou gastando a menos, muito pelo contrário, né? Ele representa, né, um estouro no meu orçamento até o momento de R$ 5.441,75. Tá? Bom, como eu falei, análise de valor agregado, a gente trabalha diversas informações de maneira integrada, né? De maneira agregada. O outro indicador que eu tenho é com relação ao prazo, índice de desempenho de prazo, né, IDP, ou em inglês SPI. Bom, para encontrar esse indicador, mais uma vez eu vou trabalhar o valor agregado e vou dividi-lo dessa vez não pelo custo real, mas pelo custo acumulado ou custo orçado do trabalho agendado, ou seja, o que estava previsto lá no meu planejamento. E a informação, a interpretação é a mesma, né, dessa tabelinha aqui. Se for igual a 1, ele quer dizer que eu estou trabalhando dentro do meu cronograma. Eu não estou nem um dia adiantado e nem um dia atrasado. Se ele for maior do que 1, isso quer dizer que eu estou conseguindo concluir aquele trabalho antes do que foi previsto. Eu estou adiantado no meu cronograma. E se ele for menor do que 1, isso quer dizer que eu estou atrasado no meu cronograma, né? E é exatamente o que nós temos aqui, né? Se eu não estou aqui 100%, eu tenho um atraso. Então, nosso desempenho de prazo é de 0,97. A variação do prazo é a mesma lógica do índice de desempenho de custo. Eu vou utilizar as mesmas informações, que é o valor agregado, tá? Só que agora, mas como da outra vez, eu não vou dividir, eu vou subtrair pelo meu custo acumulado. Da mesma forma, por que dá negativo? Porque eu estou atrasado. Então, se eu fosse converter o meu atraso em dinheiro, né, eu estou R$ 844 atrasados no meu projeto, né? Então, esse tempo de atraso convertido em dinheiro, ele representa R$ 844. Tá? O orçamento do projeto no término, ou valor planejado, né, muitas vezes eu posso encontrar o termo valor planejado aqui também, tá? No primeiro item, que se refere à linha de base, mas aí aqui eu estou falando de seria valor planejado até a data
de corte para fazer a avaliação de monitoramento e controle do nosso projeto, que seria a data dia 16/5. Aqui eu estou falando o valor planejado, né, para todo o meu projeto, ou seja, qual que é o orçamento definido para o meu projeto, né? Que ele também pode ser chamado de orçamento do projeto no término, né, ou ONT. Então, 54.160, que nós pegamos essa informação aqui do nosso projeto. Deixa eu só alterar a tabela aqui, vou colocar a tabela custo. Microsoft Project está um pouquinho lento, enquanto ele carrega a gente volta aqui, depois eu mostro a informação para vocês, tá? Então o meu orçamento é de 54.164. Então eu planejei concluir o meu projeto, realizar todo o trabalho dentro desse orçamento, tá? Mas eu já vi que eu tenho um atraso, que eu não concluí, né? Eu não estou em dia com o meu cronograma e também tenho gastado mais do que o planejado. Então, com base no desempenho atual do meu projeto, eu sei que eu não vou conseguir concluí-lo se seguir as tendências atuais de 54.164. A não ser que eu diminua algum recurso, né, reduza algum trabalho, isso vai alterar a implicação de alteração de escopo, né, reduza a qualidade de algum recurso que eu preciso adquirir, compro mais barato, né? Mas se eu manter a minha mesma linha de base, né, do meu escopo, atendendo todos os meus requisitos, não fazendo qualquer tipo de alteração do meu escopo, qual que é a estimativa de conclusão desse projeto, né? Que nós estamos chamando aqui de estimativa do projeto no término, ou ENT. Aqui eu tenho duas situações, com variações atípicas e com variações típicas. O que seria com variações atípicas? É dentro de um contexto onde eu consigo identificar que aquele atraso que eu tive lá, né, ali em cima que foi identificado, né, e que também que aquele custo maior do que o planejado, ele foi devido a uma situação específica, né? De repente, eu tive uma variável incontrolável, né? Um projeto que ele está sujeito a riscos ambientais, e aí isso fez ter um gasto mais do que esperado. Foi uma questão pontual de qualidade de uma entrega que precisou ser refeita, né? Então, num contexto onde eu tenho garantias de qual foi a causa inquestionável para essa alteração no orçamento e de que isso não vai se repetir no futuro, eu vou fazer o cálculo da minha estimativa do projeto no término com base em variações atípicas, ou seja, aquilo que não vai ser recorrente no meu projeto. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar, tá, o meu orçamento no término, né, para trabalhar as minhas variações atípicas, tá? E vou deduzi-lo pela minha variação de custo, que está aqui. E isso vai me fazer chegar a um valor final de 59.605,75. Então, supondo que esse nosso projeto ele seja, né, seja uma realidade onde essa variação de curso foi uma questão pontual, ela não tende a influenciar daqui para frente do nosso projeto, e eu sei que eu vou chegar a 59.605. Então, enquanto gerente de projeto, eu já tenho informações, já tenho base para chegar no meu patrocinador e negociar e dizer, olha, né, aconteceu essa situação atípica, né, que ela gerou um estouro momentâneo pontual no orçamento do projeto, né, e que agora esse projeto a gente não consegue fechar ele com 54.164, mas sim com 59.605,75, né. Pode ser que você tenha reserva gerencial para cobrir essa diferença. Caso você não tenha, né, você vai ter que precisar de mais um aporte, vai ter que negociar com o seu patrocinador. E ele pode conceder, né, essa diferença aqui, aprovar ou não, e se não aprovar, você vai ter que mexer no escopo do seu projeto, né, para atuar dentro dos parâmetros de custo do projeto, dentro do teto orçamentário. Tá? Agora vamos verificar uma segunda situação, e que depois a gente vai ver que é uma situação que
o Microsoft Project ele tende a calcular por esse caminho. É quando você tem uma variação no seu projeto, e são variações típicas, ou seja, não é uma questão pontual, é um conjunto de fatores que tem influenciado para isso e tendem a ocorrerem novamente no futuro, né, e para as ações futuras aqui para frente do nosso projeto até o término, tendem a influenciar também no desempenho, né, seja com relação ao aumento de custo, seja com relação ao atraso no cronograma. Tá? Que pode ser, por exemplo, de repente eu estimei uma produtividade X, né, pelo recurso de trabalho, as pessoas vão trabalhar nesse projeto, porém essa produtividade não se mostrou verdadeira, né, eles estão produzindo em média 10% menos do que aquilo que foi planejado inicialmente, né, então é a variação típica, né, dentre outros exemplos. Então sempre quando eu não tiver um fator atípico que justifique, né, de maneira pontual, aquele atraso, aquele estouro no orçamento, eu vou calcular com base na estimativa do projeto no término, né, NT, com variações típicas. Como é que eu faço isso? Tá? Eu vou pegar o meu orçamento no término e ao invés de dividi-lo pela variação de custo, eu vou dividir, aliás, ao invés de deduzir a variação de custo, eu vou dividi-lo pelo meu índice de desempenho de custo. E aí eu chego agora no valor de R$ 63.373,12. Bom, percebam que é maior? Sim, porque quando eu considero variações típicas, eu estou considerando que os fatores que influenciaram, né, para eu ter um desempenho menor do que o esperado, eles podem continuar influenciando no projeto daqui para frente, tá? Então, essa variação ela tem de ser uma constante crescente ao longo do projeto. Tá? Então, estimativa para terminar. Né? O que é estimativa para terminar? Bom, daqui para frente, o projeto já gastou X de recurso. Daqui para frente, eu preciso de mais quantos mil reais para poder terminar esse nosso projeto? Tá? Quanto é que ele vai custar daqui para frente? Com base no desempenho até o presente momento. Se eu estou trabalhando com estimativa do projeto no término com variações atípicas, eu vou trabalhar a estimativa para terminar com base em variações atípicas. Como é que eu faço isso? Né? Igual, eu vou pegar a minha estimativa no término com variações atípicas, que é de 59.605,75, e vou deduzir pelo quê? O custo real. Se meu projeto a estimativa que ele chega ao final custando isso, e eu já gastei até agora desse total R$ 37.447,75, isso quer dizer que daqui para frente eu ainda vou precisar de mais R$ 22.158 para concluir esse projeto. Volto a dizer, mais uma vez considerando que eu não vou ter nenhuma alteração de escopo, de requisito, qualidade de recurso, nada nesse sentido, tá? Se eu manter todas as minhas linhas de base do meu projeto, isso aqui que eu vou precisar ao final para concluir esse projeto. Da mesma forma, se eu trabalho estimativa para terminar o projeto com variações típicas, eu vou pegar a minha estimativa no término com variações típicas e vou deduzir da mesma forma pelo custo real, 37 mil e pouco. E aí eu chego a um valor de R$ 25.925,37. Obviamente, como essa estimativa no término é maior, né, o restante para terminar o projeto tende a ser maior. Então, talvez alguém fale, bom, então é sempre melhor calcular por variações atípicas? Depende do que ocasionou, né, volto a dizer mais uma vez, aquele atraso no cronograma, aquele estouro no orçamento, isso tende a recorrer no futuro ou não. Não adianta eu calcular por um cenário que agrade melhor aos olhos do meu patrocinador, da gestão da organização, né, e outras partes interessadas, se daqui a 2 meses, né, eu chego numa situação onde eu verifico que, olha, eu vou gastar muito mais do que isso. Tá? Então, a tua posição enquanto gerente de projeto perante essas partes interessadas fica mais uma vez delicada, né? Porque o teu nível de confiança junto a essas partes interessadas ele tende a diminuir. Variação no término com variações atípicas, né? Ou seja,
Qual foi a variação do meu orçamento ao concluir esse projeto com relação ao planejado e o executado? Dentro de variação no término com variações atípicas, eu vou pegar o meu orçamento no término menos a minha estimativa no término com variações atípicas. Eu tive uma variação de R$ 5.441,75, né? Que é a nossa variação de custo. Por que coincide com a variação de custo? Porque eu estou considerando que até aqui eu tive esse problema, é algo atípico. Daqui para frente no meu projeto, eu não vou ter mais nenhum problema que possa influenciar no meu orçamento. Então, a variação no término acaba se confundindo com a variação de custo. Agora, se eu considero, né, que eu posso continuar tendo problema daqui para frente, né, que essas variações elas vão influenciar no meu desempenho com relação a custo cronograma, então eu vou pegar o meu orçamento no término menos a minha estimativa no término com variações típicas. E eu chego a esse montante, ou seja, eu terei um estouro no meu projeto ao final, né, com relação ao planejado de R$ 9.209,12. Né? São números que não favorecem, é verdade, mas é muito melhor, né, você ter essa informação agora, né, no início do seu projeto, que está começando a execução, e você ter esse controle e renegociar isso junto aos seus patrocinadores, né, a organização se programar para isso, se for caso, né, fazer injetar mais recursos nesse projeto, né, se programar para isso, do que quando você estiver do meio para o final do projeto, chegar com surpresas para a gestão da organização e ela não tivesse preparada, ela não tiver condições para custear essa variação do orçamento, e você vai ter que ou mudar o escopo do seu projeto e comprometer, né, os padrões de qualidade, ou tornar esse projeto inviável, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham, né, compreendido esses conceitos. Se não compreenderam, minha orientação é que vocês voltem esse vídeo do começo, né, mais uma vez, antes de vocês prosseguirem daqui para frente, tá bom? Bom, agora nós vamos retomar o nosso Microsoft Project, né? Eu tinha ficado de mostrar para vocês de onde é que nós tínhamos tirado as informações de custo real do nosso projeto. Essas informações, elas estão aqui. A nossa linha de base. Qual que é a nossa linha de base? Ou, né, o custo orçado do trabalho agendado? 54.164. Que é o que nós temos aqui, ó, que é o orçamento do projeto no término. Bom, como é que eu trabalho o valor agregado dentro do Microsoft Project? Uma das formas que eu tenho é pela tela de exibição das informações aqui. Dentro das tabelas, né, eu tenho controle, entrada, hiperlink, trabalho, uso, cronograma, custo, recurso, variação. Quando eu venho aqui em mais tabelas, tá? Lembrando que eu estou aqui na guia exibir, ele me dá outras opções, tá? E eu vou escolher aqui uma das últimas, que é valor agregado, e vou aplicar. Pronto. Percebam aqui alguns conceitos que são familiares para vocês. Olha, valor planejado, né, ou custo orçado do trabalho agendado, que é o que nós temos lá na nossa linha de base, que é aquilo que foi planejado para o projeto. Então, o que eu planejei gastar em termos de recurso, de orçamento para cada uma das minhas tarefas, para cada uma das minhas entregas, né, de alto nível, né, e aí eu vou trabalhando a decomposição de acordo com a minha EAP, estrutura analítica do projeto. Valor agregado, né, ou seja, de acordo com o trabalho que foi efetivamente realizado, comparado ao meu planejamento, quanto foi que eu efetivamente produzi, né, se eu fosse converter isso aqui em dinheiro com relação ao meu planejado, né? O custo real, essa aqui é a nossa variação do custo. O que nós temos aqui é a estimativa no término, né, ou seja,
com base no meu desempenho atual, né, comparado o real com o planejado, qual que será o valor, né, desse projeto ao concluí-lo, e esse aqui é o meu, né, orçamento no término, né, que nada mais é do que o valor que eu tenho previsto, né, no meu planejamento. E aqui eu tenho a minha variação. Então, se vocês confrontarem essa tela do Microsoft Project com aquelas informações que nós construímos no Excel, vocês vão chegar ao mesmo valor da variação, da estimativa no término e da variação do custo. Agora, percebam que, como eu falei com vocês anteriormente, que o Microsoft Project, ele trabalha isso aqui a partir da estimativa, né, de variações típicas, ou seja, as variações que me levaram a esse resultado de valor agregado, né, de custo real e de variação no custo, elas se mostrarão como uma tendência daqui para frente do nosso projeto, tá bom? Então, essa tela aqui ela é interessante que ela te possibilita verificar essas informações a qualquer momento do projeto, né? Nós escolhemos como recorte a data do dia 16 de maio de 2019, mas você pode identificar, seja para datas futuras, né? Seja para o passado, em qualquer momento você pode identificar como é que estão esses índices aqui. Bom, além disso, o Microsoft Project, para quem estiver utilizando uma versão anterior, a versão 2010, vocês não terão aqui essa guia relatório, vocês irão em projeto e a partir disso vocês vão escolher a guia relatório. A partir do 2016, eu tenho aqui, dentro dos tipos de relatório, vem o custo, e eu escolho o relatório do valor agregado. Só um minutinho, né, que às vezes ele demora um pouquinho para poder carregar, para gerar as informações. Bom, mas enquanto carrega, vamos voltar lá no nosso Excel. Quero comentar um pouquinho sobre a atividade de vocês, né? Qual que é a atividade, né, de vocês? Vocês estão com um projeto em execução, tá? E se vocês estiverem alimentando as informações, o sistema de informação de gerenciamento do projeto de maneira adequada, vocês têm todos os recursos cadastrados, atribuídas tarefas, né, com orçamento dos recursos, que geram o orçamento do projeto, e vocês estão fazendo aquela alimentação por meio, né, de exibir tabela de controle, início real, né, conclusão real, porcentagem concluída, porcentagem, né, física concluída, que é o trabalho realizado, e vocês terão o custo real disso aí, tá? Eu vou mandar para vocês, né, para os gerentes de projeto, essa planilha do Excel, que vocês deverão, tá, fazer esses cálculos aqui, desses indicadores, e a partir desses cálculos, eu quero que vocês façam um breve relatório, tá, dizendo qual que é a interpretação de vocês com relação ao desempenho atual do projeto de vocês, né? Quais são os riscos que vocês têm de repente, não conseguir concluir esse projeto dentro do escopo que foi definido inicialmente, ter que mudar escopo, de repente estouraram, né, o teto orçamentário de vocês, ou ter que provocar alguma mudança, não atender algum requisito de qualidade do projeto de vocês, enfim. Eu não quero que vocês apenas façam um cálculo, mas que a partir do cálculo vocês façam essa análise. Tá bom, pessoal? Bom, aqui nós chegamos, né, no nosso gráfico que nós temos, né, aqui a estimativa no término, o custo real até o presente momento, né, e aqui eu tenho o valor agregado, tá, que também pode ser chamado de COT, né, o custo orçado do trabalho entregue até o presente momento, o trabalho que foi efetivamente realizado, tá certo? Bom, para quem tem o Project 2010, vocês vão em projeto, lá vai ter relatório de custo, aí vocês escolhem lá, vai ter valor agregado, custo acumulado, algo nesse sentido. Não vai ser um relatório visual desta forma, que vai aparecer para vocês, mas vai aparecer uma planilha bem interessante, tá? Com as informações também. Certo, pessoal? Então eu vou enviar para vocês esse material aqui, tá bom? Com essas informações. E vocês deverão desenvolver essas informações aqui
até o dia da nossa próxima aula e me mandar por e-mail, cada equipe de projeto, tá bom? Um forte abraço e até lá.